Que a paz e o amor do nosso Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, a gente tem mais uma oportunidade de estarmos juntos, cultuando o nosso Deus. Graças a Deus, temos passado aí os nossos dias, temos vivido os nossos dias e chegamos semana após semana e continuamos adorando ao nosso Deus, continuamos louvando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. E no culto de hoje a gente vai refletir em dois momentos. Nós vamos refletir em duas situações. Nesse primeiro louvor nós vamos pensar um pouquinho na vida de Cristo. Nós vamos pensar um pouquinho no sacrifício de Cristo por amor a nós e por amor a você, que abdicou, saiu lá do seu trono, veio até nós, sofreu, foi humilhado, apanhou, foi numa certa maneira escorraçado para a sociedade, porém ele tinha algo muito importante para a nossa vida, que é amor por você, amor por nós. E Jesus Cristo, ele tinha um plano todo perfeito. Jesus Cristo é o plano todo perfeito, o plano perfeito para as nossas vidas, um plano perfeito para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Então nós vamos louvar a Ele, vamos engrandecer a Ele, vamos pensar, vamos adorar, vamos refletir para a honra e para a glória desse Jesus tão presente em nossas vidas. Glória a Deus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. A gente poder cantar algo tão maravilhoso em nossas vidas, a salvação de Jesus Cristo em nós. Todo sacrifício, toda humilhação foi por amor a você, por amor a nós, para que nós tivéssemos vida. Algo inimaginável, algo que a gente não consegue medir, algo de salvação para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente cantou agora nesse louvor sobre a vida de Cristo aqui na terra, que teve um propósito de salvação, um plano todo perfeito. Só que esse plano não acabou na cruz. Esse plano não acabou com a morte de Cristo. Esse plano, esse episódio foi apenas um novo capítulo. Foi apenas um capítulo que aconteceu no plano perfeito. Que o plano perfeito continuou. Esse plano perfeito vive. Esse plano perfeito é até hoje, vai durar sempre até a segunda volta de Cristo. Jesus Cristo vai voltar novamente para nos buscar, para nos salvar, para nos levar, para que nós o adorecemos, para que a gente o adore eternamente. Puxa, a gente pensar nisso é algo maravilhoso demais. E o profeta Isaías, em seu capítulo 12, nos traz uma passagem para a gente refletir muito sobre esses dois momentos. Diz assim, Isaías 12, versículo 1 e o versículo 2: Naquele dia, todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou. E agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, pois ele é o meu Salvador. Glórias a Deus. E aí, como é que fica a nossa postura em relação a tudo isso? A gente sabe sobre o sacrifício de Cristo, a gente sabe que não acabou na cruz, a gente sabe que Jesus vive, que ele vivo está, e nós? Qual é o nosso posicionamento? Se ele é a nossa luz, se ele é a nossa salvação, por que a gente tem medo? Por que a gente tem dúvidas? Por que a gente tem temores? Por que a gente tem tantas questões a serem tratadas? Se Deus é por nós, a palavra nos diz que quem será contra nós? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. E eu te convido para cantar sobre a volta de Cristo, sobre o Maranata. Maranata significa vem Senhor, vem Jesus, vem Rei. Como será a volta de Cristo? A gente fica pensando, mas precisamos também pensar como estamos diante dessa volta de Cristo. Vem Jesus, vem nos buscar, mas nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar, nós precisamos não temer, nós precisamos ter a consciência de que Cristo vivo está. Glórias ao nosso Deus. Vamos cantar ao nome desse Deus. Glória a Deus. Tu
és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar.
fato, meu amigo, esse é um fato. O reinado de Deus sobre tudo e sobre todos é um fato. Basta a gente se render, basta a gente acreditar, basta a gente ter fé, basta a gente não temer, que a salvação está em Cristo Jesus. Bendito, exaltado e glorificado é esse Jesus. Amém. Olá, graça e paz a você. Pela graça de Deus estamos reunidos mais uma vez para podermos refletir na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Senhor, cultuarmos em família enquanto passamos esses momentos de quarentena e de isolamento social. E hoje eu quero refletir com você na palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, que vai nos relatar uma história de fidelidade a Deus. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje, fidelidade a Deus. O que Deus espera de mim e de você nessa jornada de vida com Ele. Que Deus quer que eu e você tenha diante dele é fidelidade. Em meio a um contexto que temos vivido, meio religioso e não religioso, de vivermos uma vida pelos nossos próprios prazeres, nossas próprias vontades, Deus nos chama a vivermos pela vontade dele. E viver pela vontade de Deus envolve ser fiel a isso, à vontade dele, ao querer dele, independente das circunstâncias da vida. O problema é que hoje temos vivido num contexto onde a infidelidade a Deus, ela tem crescido diariamente. As pessoas têm se tornado infiéis a Deus, diante das circunstâncias, diante de seus contextos, e isso tem feito com que as pessoas se afastem de Deus e deixem de experimentar um relacionamento sincero, verdadeiro e também de experimentar as bênçãos que a fidelidade de Deus a Deus produz também em nossas vidas. E é com base na história de 3 jovens que eu quero trazer algumas lições para nós aqui nesta reflexão, para que nós possamos repensar a nossa fidelidade a Deus, a maneira como nós temos vivido e nos comprometido com o Senhor. O texto vai contar a história em Daniel capítulo 3 sobre 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens, eles foram levados junto com o seu povo, o povo de Israel, eles foram levados para a Babilônia para viverem como escravos. E o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado eles para viverem como escravos. E eles foram colocados na escola, na faculdade da Babilônia, para aprenderem sobre a Babilônia, para servirem ao rei. E eles foram colocados em alta posição de trabalho, com uma boa remuneração. Eles se formaram na faculdade entre os melhores. E esses 3 jovens tinham um compromisso com Deus, tinham fidelidade a Deus, a vida deles era uma vida de fidelidade. Mas tem um detalhe, o seu povo, o povo de Israel, e eles junto com esse povo também foram para o cativeiro por conta da infidelidade a Deus. E a infidelidade a Deus gerou escravidão, gerou sofrimento, gerou castigo. Agora, esses 3 jovens, em meio a essa escravidão, em meio a esse dilema agora de viver na escravidão, de viver na Babilônia, eles têm um desafio enorme de viver a fidelidade a Deus numa cultura diferente, num povo diferente, num estilo de vida, numa maneira de viver diferente e numa posição social e de trabalho também de alto cargo que eles tinham. Eles têm um desafio de viverem a fidelidade a Deus. E eles deixam um exemplo maravilhoso para nós de como viver a fidelidade a Deus e o que isso traz como benefícios a nós nessa questão de vivermos segundo a vontade de Deus e no caminho com Ele. E é isso que eu quero fazer você pensar, o que acontece nesse capítulo 3 do livro de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele
constrói uma enorme estátua de ouro. E ele faz com que todas as pessoas se prostrem de joelhos e adorem a imagem que ele levantou. E aí ele arma uma orquestra, e depois que essa orquestra tocasse a música, essas pessoas, o povo, todo mundo deveriam se dobrar de joelhos em reverência e adoração a essa imagem que ele levantou. Só que no meio dessa multidão, 3 jovens não se prostram de joelhos diante da estátua. E aí alguns servos do rei viram isso, correram até o rei e contaram ao rei: olha, tem 3 jovens aí que eles decidiram não se prostrar diante da estátua que o Senhor levantou. E o rei fica furioso. Isso é um desrespeito. E o rei manda chamar esses 3 jovens. Esses 3 jovens se apresentam diante do rei. E o rei conversa com eles e diz para eles: eu vou dar mais uma oportunidade a vocês, para vocês se prostrarem e adorarem a estátua que eu levantei. Mas se vocês não se prostrarem, vocês irão morrer. E é aí que nós chegamos no versículo 15 do capítulo 3, que é a partir daqui que eu quero refletir com você e extrair algumas lições para a nossa vida na relação com a fidelidade de Deus. O texto diz assim no versículo 15, no meio do versículo para frente, Nabucodonosor olha para os 3 jovens e diz assim: se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha o que Nabucodonosor está dizendo aqui para esses 3 jovens. Olha, eu vou dar mais uma chance. Eu vou tocar a música de novo. E se vocês não se prostrarem, vocês irão ser jogados numa fornalha de fogo e vocês irão morrer. Aqui nós podemos tirar a primeira lição, que a fidelidade a Deus envolve renúncia. Esses 3 jovens estão aqui renunciando. Sabe o que eles estão renunciando? A sua própria vida por amor a esse Deus que eles serviam e tinham em seu coração. Mas não só a sua própria vida, mas tudo que eles tinham também. Aqui esses 3 jovens dão uma lição de renúncia a nós, de renúncia do trabalho, renúncia de um bom salário, de renúncia e perdas aqui de tudo que eles possuíam e principalmente a própria vida. Esses 3 jovens estão dispostos a queimar no fogo, morrerem queimados por causa desse Deus que eles têm em seu coração. E o rei chega diante deles e fala: vocês têm mais uma chance, se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. E aqui a gente pode tirar uma lição importante também, que é a seguinte: existia o povo de Israel, e esse povo estava ali, muitos judeus estavam ali, como esses 3 jovens, mas muitos, a maioria deles, todos eles se dobraram de joelhos diante da estátua. A conveniência, a preocupação com a própria vida, os seus próprios interesses fizeram com que eles se prostrassem de joelhos diante de uma estátua de ouro. Eles continuaram vivendo uma vida de infidelidade a Deus. Eles levaram a conveniência, e é isso que muitas vezes acontece com a gente também, onde nós somos convenientes com relação à fidelidade a Deus. Nós somos fiéis a Deus até que as coisas começam a apertar. Quando aperta a situação, muitas vezes a gente parte para a infidelidade. A gente começa a fazer as coisas segundo nossos próprios interesses, segundo as nossas próprias vontades. Mas esses 3 jovens estão demonstrando para nós que eles são fiéis, eles estão colocando o Senhor acima de tudo na vida deles. Eles estão renunciando à própria vida por esse Deus,
Porque eles entendem que esse Deus é melhor do que tudo que eles têm, daquilo que eles possam ter, de tudo que eles adquiriram ali na Babilônia. Eles estão dispostos a perder tudo. E tem uma outra lição importante aqui também, que nós usamos de pretextos, de desculpas com relação aos nossos erros e pecados diante de Deus muitas vezes. Nós somos infiéis por causa de nossas próprias escolhas, mas muitas vezes nós jogamos a culpa e a responsabilidade nos outros. Esses 3 jovens poderiam aqui ser influenciados pela maioria. Eles poderiam olhar para a maioria do seu povo, dos seus irmãos nacionais, e poderiam olhar para eles e usar como um pretexto: já que vocês se prostraram, a gente também vai. Já que vocês se colocaram de joelhos diante da estátua, depois a gente pede perdão a Deus e está tudo certo. Vamos nos dobrar de joelhos também, igual a vocês. Vocês estão nos influenciando, que é o que a gente faz muitas vezes. Mas sabe por que nós somos influenciados para fazermos o mal? É porque nós não temos colocado os nossos olhos em Deus. E quando Deus não é o centro da nossa vida, quando Deus não é o Senhor da nossa vida, a gente sempre vai olhar para as circunstâncias, a gente sempre vai olhar ao nosso redor, e aquilo que os outros estão fazendo, a gente também vai fazer. Aquilo que os outros estão dizendo que é o certo, é o correto, mesmo que a gente tenha consciência de que não é, a gente vai fazer, porque Deus não é e não está sendo o Senhor da nossa vida. Mas se Deus for o Senhor da minha e da sua vida, saiba de uma coisa: a fidelidade a Deus nos levará à renúncia. Renúncia do quê? A renúncia da própria vida. Eu e você vamos estar dispostos a perder tudo por amor a Jesus. Essa é uma mensagem que ninguém gosta, porque nós achamos que andar com Deus, seguir a Jesus, é acréscimos, é ganhos, é sempre benefícios, né? E na verdade, andar com Jesus e ser fiel a Jesus envolve renúncia, envolve perdas, envolve deixar coisas para trás e colocar o Senhor como centro de tudo em nossas vidas. A segunda lição que eu quero extrair aqui desse texto é a seguinte: quando Nabucodonosor diz isso, os jovens vão responder a Nabucodonosor. Esses 3 jovens, no versículo 17, vão dizer assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. A segunda lição que nós extraímos desse texto, que eu quero extrair com você, é a seguinte: a fidelidade a Deus envolve dependência. O que é dependência? Dependência não é eu viver a minha vida e colocar algumas coisas na mão de Deus. É o que a gente faz muitas vezes. Eu falo: Senhor, eu quero depender de Ti. Aí a gente coloca a vida nas mãos de Deus, mas a gente assume o controle e a gente vai fazendo do jeito que a gente quer. A gente vai tomando as decisões. É a mesma coisa a gente falar: Senhor, anda no carro comigo, mas o Senhor anda no passageiro e não no motorista. Não é o Senhor quem dirige, sou eu, mas eu quero o Senhor comigo. Isso não é dependência. Dependência é colocar o Senhor para dirigir a nossa vida. É colocar a nossa vida nas mãos de Deus e entender que o que Ele fizer é o melhor para mim e para você. É o que esses 3 jovens estão dizendo. Eles olham para o rei, mesmo diante da morte. Eles estão dizendo assim: rei, saiba de uma coisa, o Deus que a gente serve, Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele pode nos livrar das suas mãos, ó rei. Ele pode nos livrar da morte e Ele nos livrará das suas mãos. Mas saiba de uma coisa, mesmo que Ele não nos livre, mesmo que aconteça que a gente morra queimados no fogo, mesmo que Deus entenda que chegou a nossa hora de partir dessa vida, saiba disso, nós não vamos nos prostrar à estátua de ouro que levantaste.
Esses 3 jovens colocam as suas vidas nas mãos de Deus e entendem que aquilo que Deus decidir por eles é o melhor para eles. A fidelidade a Deus envolve dependência. Você quer ser fiel a Deus? Se eu e você queremos ser fiéis a Deus, nós precisamos depender dEle. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dEle. Nós precisamos entender que Ele conduz tudo da maneira correta e melhor para nós. E mesmo que a gente passe pelo fogo, mesmo que a gente passe pelo sofrimento, mesmo que isso envolva a gente perder coisas, que envolva nós passarmos por caminhos tenebrosos na nossa vida, nós continuaremos dependendo dEle, porque nós sabemos quem Ele é. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus do impossível, e que Ele pode fazer todas as coisas, mas nós também nessa dependência entendemos que mesmo que Ele decida que chegou o fim da nossa vida, nós entendemos que a decisão dEle sempre é o melhor para nós, e o que mais importa nessa vida é viver com Ele e ter Ele como Senhor da nossa história, porque Ele tem promessas de vida eterna, uma vida além desta vida aqui, que não se compara com nada do que nós temos experimentado nessa vida terrena. E a última lição que eu quero extrair dessa história com você é a seguinte: esses 3 jovens respondem isso ao rei. O rei fica furioso. Ele manda a fornalha ser aquecida 7 vezes mais. Ele fica nervoso, bravo, ele fala: esquenta esse negócio porque eu quero ver esses meninos queimarem. E ele manda esses jovens para a fornalha. Os soldados que estão levando esses homens para a fornalha, eles morrem com o calor da fornalha. E esses 3 jovens são jogados no fogo. E quando eles são jogados no fogo, o rei ele vai dar uma olhada na fornalha. Ele vê um negócio que está registrado no versículo 24 e 25, que traz a última lição que eu quero refletir com você. A fidelidade a Deus, ela nos faz experimentar a companhia do Senhor. Olha que maravilhoso. O que Nabucodonosor vê? O versículo 24 e 25 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Olha que fantástico o que acontece aqui. Esses 3 jovens, eles decidiram ir para a fornalha de fogo do que serem infiéis a Deus. Eles decidiram perder a vida do que perder o seu relacionamento com Deus. E quando eles são jogados na fornalha de fogo, o próprio Senhor desce na fornalha com eles. E o rei olha para essa fornalha e fala: nós jogamos 3, não foi? Foi. Mas eu estou vendo 4. E eles estão desamarrados e não estão queimando, eles estão andando no fogo. Que coisa louca é essa? Que esse 4º, ele não é homem, ele é semelhante ao filho dos deuses, ele é diferente. O próprio Deus entra ali naquela fornalha e livra aqueles 3 jovens, porque a fidelidade a Deus nos faz experimentarmos a companhia do Senhor, mesmo em meio ao fogo. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor se manifesta de forma presente em nossas vidas e nos acompanha em meio aos sofrimentos. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena renunciar tudo por Ele, vale a pena depender dEle, vale a pena desfrutar da sua companhia, e a companhia do Senhor nos torna a nossa vida um instrumento de testemunho àqueles que não creem. Sabe o que acontece depois disso? No versículo 28 e 29, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que enviou o seu anjo, livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Olha que fantástico que acontece. Esses 3 jovens decidiram ser fiéis a Deus e permanecer fiéis a Deus, independente de tudo. Independente de tudo, dispostos a perder tudo pela fidelidade a Deus. E Deus fez com que o rei olhasse para ele. O rei olha para o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei começa a louvar a Deus, dizendo: bendito seja esse Deus, porque não existe nenhum Deus semelhante a este. E é isso que eu quero terminar aqui para mim, para você, de deixar essa palavra no teu coração. Não existe nenhum Deus que possa nos livrar como o nosso Deus. Não existe nenhum outro Deus semelhante ao Deus, Criador do universo, ao Deus revelado na palavra. Não existe nenhum Deus semelhante a Ele. Ele é o único Deus. Nós precisamos caminhar com Ele. Ele nos oferece vida. Ele nos oferece a sua presença. Ele nos oferece misericórdia, a graça dEle. Mas essa graça dEle é para que nós caminhemos agora em santidade com Ele. Não usarmos a graça dEle para vivermos da maneira como nós queremos, na libertinagem. Pelo contrário, Ele nos chama para a fidelidade, Ele nos chama para o compromisso com Ele, Ele nos chama para andarmos diariamente na dependência dEle. E para que nós possamos estar dispostos a perder tudo por Ele, a renunciar tudo por Ele. Porque é aquilo que nós precisamos ter como a coisa mais importante da nossa vida. Não é as coisas que Ele dá, não é as coisas que Ele faz, mas é Ele, a sua pessoa, aquilo que Ele é, o seu amor e a sua graça e a sua forma de nos tratar como filhos. Ele é o nosso Pai. Nós precisamos ter Ele como nosso Pai, como nosso Senhor, como tudo que nós precisamos para essa jornada da vida. Que essa palavra possa ficar no teu coração e que o Espírito Santo possa usá-la para transformar a nossa maneira de lidar com a vida. Nós temos sido infiéis em várias coisas da vida. Nós temos nos adaptado às circunstâncias, muitas vezes. Nós temos deixado com que as circunstâncias nos levem às nossas próprias vontades. Mas tudo isso está em um ponto específico, que nós temos deixado de colocar o Senhor no centro da nossa vida. Porque se o Senhor estiver no centro da nossa vida, nós vamos caminhar na fidelidade com Ele. Independente das circunstâncias, vale a pena ser fiel a Deus. O Deus que nos salva é o Deus que nos chama para a fidelidade. Que eu e você possamos ser fiéis a Ele, assim como esses jovens foram. Nós possamos seguir esse exemplo também. Em meio ao mundo que nós vivemos, a Bíblia diz que o mundo já está no maligno, no seu sistema, no seu controle, na sua forma de agir. Mas nós, em meio a esse sistema, assim como esses 3 jovens no meio da Babilônia foram fiéis, nós também devemos ser fiéis a Deus, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, que nós possamos depender dEle e caminhar com Ele. Deixa eu orar com você e que Deus nos ajude nesse sentido, para que nós possamos ser fiéis a Ele até o fim. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta reflexão, por este momento de refletirmos na Tua Palavra, de pensarmos juntos aqui numa lição desses 3 jovens que há muito tempo atrás, Senhor, passaram por um país que não era o seu,
por uma nação que não era sua, num contexto de vida diferente. Mas mesmo assim eles foram fiéis e permaneceram fiéis até o fim. E eles nos deixam essa lição, de que nós, mesmo em terra estranha, nós devemos permanecer fiéis a Ti, não nos adaptando à cultura, não nos adaptando, Senhor, ao que o mundo e a sua regra diz, não nos adaptando, Senhor, ou seguindo más influências e maus exemplos. Pelo contrário, nós possamos permanecer fiéis a Ti, olhando para o Senhor, colocando o Senhor no centro da nossa vida e assim Te seguindo até o final, permanecendo firmes e constantes, independente das circunstâncias, renunciando aquilo que precisa ser renunciado, colocando a nossa vida na Tua dependência e assim, Senhor, desfrutando da Tua companhia em todos os momentos, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis também, tendo a convicção de que o Senhor não nos abandona e que o Senhor tem promessas de vida eterna a cada um de nós. Nós possamos caminhar nesse sentido, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada e nessa jornada. Essa é a nossa oração e que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia permaneçam sobre cada um de nós. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus te dê uma semana abençoada e que você possa, assim como eu também, nós possamos olhar para esse Senhor como tudo para a nossa vida e caminharmos na fidelidade a Ele, que é o que mais importa e é o que a gente mais precisa para essa vida. Deus te abençoe e uma ótima semana a você e a sua família.